abençoado. A hora agora é provavelmente por volta de 22 minutos passados das 4 da manhã no horário da África Oriental. Agora, houve uma conferência que aconteceu ontem muito séria e eu pedi para a equipe da rádio que, por favor, não distorce os sonhos para que todos possam ouvir exatamente o que o Senhor está dizendo. Então, houve uma conferência da palavra que aconteceu aqui. Foi muito extenso e foi até de manhã. Foi até de manhã. Você pode ver que a nossa voz ainda não se recuperou e bendizemos ao Senhor. Tem estado muito ocupado aqui desde Fidjes. Nós estamos prestes a partir para DRC Congo. Ontem tem havido conferências aqui. E nós temos ido muito profundamente, até cedo de manhã, realmente ontem. Foi até de manhã. Foi até por volta das 6 da manhã. Então eu quero compartilhar um pouco de um resumo do que foi falado lá. E o Senhor apresentou, nós sabemos muito bem que o Senhor apresentou muitas visitações neste tempo histórico. Se você olhar o número das visitações, que o Senhor Todo-Poderoso apresentou para poder chamar a tua atenção. Há tão muitas visitações. A nuvem de Deus, o próprio Deus veio. E a visitação do Monte Carmelo. Várias, 27 vezes. E também a visitação da nuvem do Deus Todo-Poderoso me cobrindo. Vocês sabem que a nuvem de Deus somente repousa no Santo dos Santos do propiciatório da Arca da Aliança. A nuvem de Deus vir nesta era e repousar sobre mim, o Senhor está dizendo, veja, estes são os mais santos profetas do céu e me cobriu em Central Park, me cobriu em muitas reuniões quando eu estou andando no altar. O Senhor Deus Todo-Poderoso está tentando chamar a tua atenção. Ele está realmente procurando, como que caçando a tua alma, a tua atenção para Ele. Para que você possa entrar. Nós vimos a visitação dos aleijados andando em massa, cegos enxergando, surdos ouvindo, e temos que construir outro depósito na ICM, porque o depósito já está totalmente cheio. Totalmente cheio. Totalmente cheio. Então nós estamos planejando, construindo outro depósito. Este tipo de visitação deve ser Deus tentando buscar a sua atenção muito seriamente assim. E a lepra limpa, sendo limpa, Mama Rosa ressuscitando, viveu mais 1 ano e meio.
abrindo olhos cegos, ouvidos surdos em massa, ministrando com terremotos, declarando, dizendo publicamente 8.8. Então, há muito que eu talvez nem consiga mencionar aqui. E então, falando comigo e me mostrando como que ele vai levar a igreja, como o arrebatamento vai acontecer o tempo todo, vendo eles sendo levados para cima, vai ser inacreditável, uma coisa horrível permanecer aqui e ficar para trás. Lembre-se bem disso. Levando a igreja para cima, 1 de novembro de 2006. 25 de novembro de 2006, em Kerancha. 15 de janeiro de 2017. Então você tem a mais recente, julho de 2025. 2 de maio de 2025. 22 de março de 2024, 20 de novembro de 2023, o tempo todo me mostrando a igreja sendo levada para cima. E então, se você juntar todas as visitações, colocar todas juntas, todas as curas, e todas as visões de Deus, o céu falando a respeito da entrada, de entrar, colocando-os de um lado. Então há uma outra visão em 4 de maio de 2014, ele sendo colocado sozinho do outro lado. Você vê? Em 4 de maio de 2014, eu fiz o que se chama alerta profético. Eu dei um alerta profético naquele dia. Eu descrevi aquela visão globalmente para todos. O Senhor me deixou de pé como alguém que está de pé na praia do mar. E do outro lado do mar está prestes a vir uma tempestade, uma chuva, e há relâmpagos e raios. Aquele tipo de céu escuro, esverdeado, verde escuro. Uma tempestade está vindo, esse tipo de ambiente. Então a glória vem do céu como o sol, e os raios do sol formam como um domus. Eu pensei que eram raios do sol, mas então eu vi que não eram. Quero dizer, o Senhor Todo-Poderoso. Então ele me mostra que o arrebatamento acontece, a voz diz: veja, o Messias está vindo, mas a igreja lá fora não está pronto. Então esta é a missão na qual o Senhor nos colocou para correr. Você pode ouvir as nossas vozes agora. Porque você viu a nossa voz, porque a missão já nos colocou em uma corrida muito séria. Correndo. Uma séria corrida de nação em nação, de continente em continente, sem se importar. Sem se importar com o que as pessoas vão dizer, ou com o que o mundo vai dizer, por que ele está indo muito rápido, por que não está descansando, sem se importar. Você sabe, nós não nos importamos com a opinião pública. Simplesmente correndo. Então você coloca todas essas visitações e visões da vinda do Messias para levar a igreja, então a entrada da igreja, contra uma visão de maio, 4 de maio de 2014, um lado sozinho. Então você vê que todas essas visitações, transfiguração, Deus nos transfigurou, e eu já vi outra transfiguração que está prestes a acontecer, eu já descrevi a partir da Holanda, quando ele vem e nós somos totalmente glorificados, os dois profetas, a nuvem de Deus, os aleijados, os cegos, as visões do arrebatamento.
Isso está falando da entrada. Então, deste outro lado, sozinho, está 4 de maio de 2014, ele me mostra a igreja que falha em entrar, e eu me vi rolando no chão, rangendo os meus dentes. Eu espero que não seja nenhum de vocês que estão sintonizados, rangendo os meus dentes, gritando das profundezas do meu ser, gruindo com gemidos de dentro. Quero dizer, rolando no pó, no chão. Até que quando eu acordei, eu fui checar. Checar para ver se eu tinha esmagado todos os meus dentes. Lembre-se, piá, como um flash, como um relâmpago do outro lado, este evento vai acontecer. Este evento vai acontecer. Este evento vai acontecer. Então, a conferência que eu tive foi a respeito destes dois eventos, o arrebatamento da igreja e então falhar em entrar. Uma longa conferência, se eu começar agora, vai terminar por volta das 3 da manhã, das 3 da tarde. Você vê que às 6 da manhã eu não terminei nem a primeira parte, então eu quero passar por isso. Vocês sabem muito bem, povo abençoado, que o Senhor falou a respeito da gloriosa vinda do Messias. E ele nos enviou para anunciar para vocês que o Messias está vindo e vocês precisam se preparar. E no processo deste anúncio, tanta instrução veio à tona. Então, muitas visões, começando lá atrás, em 20 de julho de 2007, quando nós vimos que a nuvem viria no topo da tenda, ele colocou a cruz de madeira no topo da tenda. Vocês veem, todas estas visitações estão falando a respeito da entrada da igreja, ou a falha da igreja em entrar. E neste lugar, que ele está dizendo que eles devem entrar, este lugar chama-se céu. Então eu quero lidar com este lugar que o Senhor me mostrou. Lembre-se, ele me levantou e ele mostrou para mim 2 vezes que ele me levantou. Foi como um voo panorâmico, como foi 29 de janeiro do ano de 2023, num domingo, à 1h20 da tarde, para ser exato. Lendo a respeito da igreja em Filadélfia, eu disse, uau, que linda igreja! A igreja modelo para o arrebatamento. E então, quando eu cheguei, Apocalipse capítulo 3, eu comecei a navegar do versículo 12 assim. Então, quando eu cheguei no lugar onde ele estava falando da cidade de Deus, a nova Jerusalém, então ele me arrebatou, eu entrei em um transe, ele me levantou até o céu e era como um voo panorâmico, uma visão como um flash à minha esquerda. Ele me mostrou aquela cidade de ouro, a cidade santa, a nova Jerusalém, muito poderosa em uma visão como um flash, à 1h20 da tarde. Eu me lembro que eu vim ao vivo até vocês naquele dia. Então isso é sério, muito sério. Então, há um lugar que ele quer que vocês entrem. Todas essas visões a respeito da entrada é a respeito deste lugar supremo. Eu vi o destino supremo, último da igreja. Ele nos levou para o céu várias vezes nesta missão, nos arrebatando cada vez, de vez em quando, para nos dar, na glória, para dar instruções para a missão, as folhas da árvore da vida. E eu já vi o que vai acontecer no Congo, é inacreditável. DRC Congo vai ser muito massivo. Eu já vi as folhas da árvore da vida desabrochando, será inacreditável, massivo. Parece que ele aumentou a unção, muito massivo, você pode ver aquilo que aconteceu na Holanda. Então vocês podem imaginar o que vai acontecer em Menengai 8, vocês podem imaginar.
será inacreditável, insuportável. E a razão pela qual ele está aumentando a unção é para chamar a tua atenção para que você possa entrar neste lugar chamado céu. E quando ele nos leva até o céu várias vezes, lembre-se, cobertos pela glória. Ele cobriu com a glória branca do céu, ele nos leva até o trono, nós vemos a árvore da vida, e ele nos envolveu, o céu com esta nuvem, esta glória branca. Então nós podemos ver mais, mas na sala do trono ele permite que nós vejamos o que ele quer, a arca da aliança, a glória, a sua própria glória, o caminho de ouro. Então, o selo sendo quebrado e os 4 seres viventes, ele nos cobre com a glória e a nuvem de Deus, a glória de Deus nos cobre assim. Então ele abre um pouco e eu posso ver lá, tremendo, tremendo. Então, o Senhor está dizendo aqui que ele colocou a eternidade dentro dos corações dos homens. Esta é a razão pela qual ele nos enviou às nações para despertar vocês, para preparar vocês para a gloriosa vinda do Messias, para que quando vocês verem isso e ouvirem isso, vocês vão se lembrar do seu compasso. Você vai se lembrar de onde é o seu lar. O seu compasso vai apontar para este lugar. Então eu quero começar esta conversa a respeito do seu destino final, porque a visão onde eles falharam em entrar, a igreja que falha em entrar, aquela igreja falha de entrar no céu. O céu é o assunto aqui. O céu é a tua segurança antes da tribulação. Então isso é sério. A visão onde ele me mostrou como que a igreja vai rolar, aqueles da igreja que vão perder o céu, aqueles que levaram tudo como uma piada, eles se tornaram críticos de Deus, tornaram-se brincadeira, eles se tornaram mais sábios do que os servos de Deus e eles perderam o arrebatamento. Este rolar no pó, eles perderam de entrar no céu. O céu é o assunto aqui. E eles sofreram a devastação, a ira insuportável na tribulação. E a maioria deles entrou no lago de fogo porque eles não quiseram ser decapitados. Bilhões de pessoas entram no inferno. Mas aqueles que entram, ele me mostra todo o tempo, levantados, glorificados, vestes gloriosas, entrando, o Senhor recebendo. Eles entram no céu. Então o assunto aqui é o céu. Então eu quero lhe dar um pouco a respeito deste destino que o Senhor me mostrou, o destino final. Eclesiastes capítulo 3, 11, ele diz, ele fez todas as coisas formosas ao seu tempo, ele também estabeleceu e colocou a eternidade do coração do homem. Entretanto, ninguém consegue compreender o que o Deus Todo-Poderoso fez desde o início até o fim. Isso é sério. O Senhor está dizendo aqui, enquanto nós começamos, já desde o início, quando começamos a falar do seu destino final, o céu, o seu destino supremo e final, aquela cidade de ouro que eu vi. Eu vi a linha, o contraste, alguns dos edifícios, eles têm o seu final em ponta, assim. E ele está dizendo aqui que o Deus Todo-Poderoso, quando ele criou o homem, ele colocou dentro do homem a capacidade para entender que a vida nesta terra é muito curta. Nesta escritura, ele está dizendo que já desde o início do homem, a criação do homem nesta terra, ele colocou dentro do homem, da humanidade, a capacidade para entender
que a vida nessa terra é mortal, dura pouco. Isso é sério. E é por isso que nós estamos indo globalmente anunciando para eles que o glorioso reino de Deus agora está mais próximo. E nós entendemos muito bem que eles devem ser capazes de perceber muito bem isso e entender no seu coração que sim, de fato, nós temos outro destino, outro lugar, outra casa, a nossa verdadeira casa, real. Aqui não é a nossa casa, aqui é uma habitação temporária. Ele está dizendo que quando ele criou o homem, ele inseriu e estabeleceu a eternidade no coração dos homens para que cada pessoa deve ter a capacidade de detectar a eternidade. Cada pessoa que ele criou, o Deus Todo-Poderoso criou, ele diz, ele deu a eles uma percepção interior de que a vida mortal, a vida nesta terra, neste mundo, somente aqui, que tem que ter mais do que isto aqui. Ele diz que ele fez cada pessoa saber disto. Esta é a diferença entre a humanidade e os animais. Porque a humanidade é capaz de detectar a eternidade. Então, ninguém deve vir dizer, eu sou um ateu. Não, de forma nenhuma. Cada pessoa tem a capacidade para detectar que a vida que eles têm nessa terra é mortal, dura pouco. E que há mais, tem que haver uma vida a mais do que essa vida nesta terra. Se fosse somente a vida nesta terra que você viveria, somente essa vida na terra, as pessoas teriam que ter pena de você. Ele está dizendo que ele colocou dentro de cada homem um anseio profundo, uma fome espiritual, ansiando por mais. E você pode ver isso em todo este mundo. Você pode ver isso. Uma fome espiritual, um anseio por ter comunhão com o Senhor. Que ele colocou um desejo profundo no coração de cada pessoa de ter comunhão com o Senhor, de ansiar pela eternidade. Ele colocou no coração de cada pessoa que ele criou o fato de que isso aqui é muito temporário. Então, tem que haver ao eterno, tem que haver uma outra vida que é mais longa. Em Gênesis capítulo 1, 27, ele diz o seguinte, Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27, ele diz, o Senhor diz o seguinte, então criou Deus o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, mulher, homem e mulher, ele os criou. Então Deus criou a humanidade à sua própria imagem. Na imagem de Deus, ele os criou. Homem e mulher, ele os criou. Bem aqui. E essa imagem é eterna. É por isso que ele está dizendo que quando ele criou o homem, ele soprou dentro do homem a vida de Deus, a imagem de Deus. E o homem tornou-se uma alma vivente. Ele soprou dentro do homem. Para que cada pessoa tenha um anseio profundo por mais do que essa vida. Que cada pessoa tenha uma percepção espiritual de que a vida nesta terra é muito temporária, dura muito pouco. E é por isso que no mesmo livro de Eclesiastes, agora se você mover para o versículo 11, capítulo 11, versículo 3, ele diz o seguinte, o mesmo livro de Eclesiastes, mas desta vez o capítulo 11, versículo 3. Ele diz,
Quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul ou para o norte, no lugar onde ela cair, lá ela ficará caída. Que cada pessoa está ciente disso, de que enquanto você está nesta terra, você vai ter que cair. A morte vai ter que te derrubar. Você tem que morrer. É por isso que algumas vezes vocês perguntam, por que as pessoas matam outras pessoas? Todos vão morrer. Todos têm que morrer. Que a vida nesta terra é muito mortal, é muito temporária, dura muito pouco. Ele disse que ele colocou no coração do homem este entendimento profundo, profundamente arraigado, para ter uma percepção e um entendimento de que a vida nesta terra dura muito pouco e que há mais, tem que haver mais do que esta vida aqui na terra. No livro de Tiago, Tiago, capítulo 4, versículos 14 e 15, ele diz: agora ouça, vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano lá, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Por quê? Você nem sabe o que vai te acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece, desvanece, se dissipa. Olha isto. Ele está dizendo que o Senhor Todo-Poderoso, a razão pela qual Ele nos enviou para o mundo inteiro para despertá-los e dizer para eles que Ele nos mostrou a entrada da igreja, a entrada do homem, o destino final, de volta para a casa, para a sua verdadeira casa no céu, é porque Ele colocou no seu coração essa percepção, este entendimento de que há mais do que esta vida, que há mais do que este mundo, só aqui este mundo, há muito mais. Que Ele colocou em você um anseio profundo, por mais do que esta vida nesta terra, um anseio profundo para ter comunhão com Deus, por encontrar-se com o seu Deus, para entrar na eternidade, para entrar no céu. Então ele diz, vá dizer para eles que essa hora da entrada está próxima e eu mostrei para você a entrada. Em Isaías 40, nós vimos vez após vez que ele diz que o homem é como a erva. O homem é como a erva do campo. E a prosperidade e a glória deles é como as flores do campo. O homem é como a erva, é como a relva. E a sua glória é como as flores da erva. Que a relva murcha, seca e desaparece pelo fôlego de Deus, quando sopra sobre ele o fôlego de Deus, pelo sopro de Deus, pelo desígnio de Deus. Então o Senhor está dizendo que estritamente baseado pela forma como Ele criou você, a humanidade, Ele te criou de tal forma que você deve ter fome e sede, anseio, você deve ter uma busca constante por Deus. Ele colocou a vida dele em você, Ele soprou em você. Você deve estar sempre buscando a Deus. Que você deve inculcar um relacionamento muito próximo com Deus. Essa é a forma como Ele te criou. Para que o homem, a maneira pela qual Ele te criou, você deve estar constantemente ansiando por Deus. Que todos devem estar ansiando pelo Deus Todo-Poderoso. A forma como Deus criou a humanidade é para que isso aconteça. Ansiando por encontrar-se com seu Deus. É por isso que em Amós capítulo 4, Amós 4, ele diz o seguinte,
versículos 12 e 13. He says, therefore, this is what Ele diz, por isso, I'll do to you, é Israel. isto o que eu farei And contigo, ó because I'll Israel. do this to you, E porque Israel, eu farei isto para prepare to você, meet your Israel, God. prepara-te, Israel, para encontrares com Which teu God are they Deus. meeting? He identifies Que him here. Deus é? He says, Qual é o Deus que ele vai he encontrar? who Que vai forms the encontrar? mountains, Ele identifica aqui. Ele é who aquele creates que the forma wind, os montes, que cria o and who vento reveals his e que thoughts revela to ao mankind, homem os seus who turns dawn pensamentos. to darkness Aquele que transforma a luz em and trevas treads on the e heights of the pisa earth. sobre as The Lord montanhas God da terra. Almighty O is his name. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu He's nome. saying Ele está that the way dizendo he created man, que a every forma man como ele criou o should homem, belong, every todos person os should homens belong devem to ansiar, the day toda when they pessoa deve meet their ansiar Creator. And pelo that meeting dia of the quando eles Creator, he's saying encontram here seu very clearly, Criador. E este encontro com o demands Criador, ele disse muito preparation. claramente, exige That's why we're going all preparação. over the world. É And there are por only isso two que nós forms of temos ido por meeting todo o him. mundo e há somente duas There are formas de only two encontrar forms o in which you Senhor. can meet him. Há somente duas formas pela qual você pode We encontrá-lo. know too well Nós sabemos muito bem. when one I know met him, Quando um que eu conheço it o is a flame encontrou, of fire. ele é uma chama de And the fogo. Lord pronounced, this is holy E o ground. Senhor pronunciou, aqui é terra santa. And we know too well E nós another sabemos meeting muito bem of the um Lord outro that encontro took place com on o Mount Senhor Sinai. que aconteceu no Monte Sinai. It was unbearable. Foi insuportável. We know another meeting other Nós than the sabemos um burning outro bush encontro, além Mount da Sinai. sarça ardente no in Monte Isaiah Sinai, chapter 6, when em Isaiah Isaías collapses. capítulo 6, quando Isaías desmoronou. We know another meeting Nós sabemos de um outro when encontro, John, the disciple quando of João, Jesus, most beloved, o discípulo de Jesus, o meets mais Jesus in amado, that vision. When he encontrou saw the Jesus Messiah naquela visão quando between ele the viu golden o lampstands Messias glorified, entre os the feet candelabros like de bronze ouro on fire, glorificados, os pés como and de he collapsed. bronze polido em fogo, e ele desmaiou, ele And yet we caiu know como of another morto. meeting Entretanto, nós sabemos de outro encontro in que Revelation acontece chapter 20, em Apocalipse capítulo 20, verses 11 to verse 15, versículos do 11 ao 15, when he says, quando ele Then I saw a diz, great white throne, então eu vi um grande trono branco, and on him, again, then I saw a e great sen- white throne, and on him, então eu vi um grande then I trono, saw e a great white throne, então eu vi um grande trono branco, e aquele on que the nele throne. que estava sentado no trono, He says, the earth and the heavens ele fled diz, from a his terra presence, e o céu and there fugiram was da no sua place for presença, them. e não se achou What a lugar para dreadful meeting eles. of God. Que encontro aterrorizante com Deus. And then I saw the dead, the great, the small, Então eu vi os standing before the mortos, throne. grandes e pequenos, de pé diante do trono para encontrar a Deus. E livros foram abertos. O outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos The livros. sea gave up the dead that were in it, O mar entregou os mortos que nele havia, and death and Hades. e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles And each havia. person was judged E according cada to what pessoa, cada um foi julgado de acordo com o que eles tinham feito. then death and Hades. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, este foi lançado dentro do lago de fogo. Olha essa forma de encontrá-lo. Então, um dos encontros foi na sarça ardente no deserto. The burning bush. A sarça ardente. Outro encontro de Deus no Monte Sinai. Aterrorizante. Insuportável. Another meeting of God Um outro encontro com was Deus Isaiah chapter foi 6. Isaías capítulo 6. Another one, John meeting Um the Lord. outro,
João encontrando o Senhor e ele desmorona. O outro foi no Monte Carmelo, quando ele disse para Israel, vamos nos encontrar. Esta voz que está falando aqui, ele disse, vamos nos encontrar no Monte Carmelo amanhã. E fogo caiu do céu e consumiu, e o céu abriu. Outro foi Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15 que eu li. Entretanto, outro é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você ler do 16 ao 18. O 17 diz, para encontrar o Senhor nos ares, e então estaremos com o Senhor para sempre. Então tem um encontro com o Senhor para juízo, e então encontrá-lo no arrebatamento. Qual dos dois você escolhe? Então, quando o Senhor está nos dizendo para vir até vocês, para dizer para vocês se prepararem, para se prepararem para a vinda do Messias, Ele está dizendo, prepare-se. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Preparem-se para encontrar com o Senhor. E quando você encontrar o Senhor, para encontrá-lo, você precisa se preparar. E isso significa que você precisa ter alguns resultados, alguns registros, alguns relatórios daquilo que você fez com a sua vida. E, entretanto, ele diz que ele colocou em Eclesiastes 3:11. Ele colocou este desejo inerente, esse anseio, esse desejo para encontrar-se com Deus. Ele te capacitou para buscá-lo, para que você queira encontrá-lo e não queimar no lago de fogo. Muito sério, povo abençoado. É por isso que hoje eu quero falar a respeito deste lugar onde você anseia no seu coração. Ele colocou um anseio no seu coração para ir encontrá-lo lá. Qual é a instrução que vem disto aí? Primeiro e antes de tudo, em ir encontrar o Senhor no céu, este anseio, este desejo, para que você possa passar a eternidade com Deus. Então, esse desejo de que há algo além desta vida mortal, a vida nesta terra dura muito pouco, tem que haver algo mais, tem que ter alguma coisa mais. Este desejo ele colocou no seu coração para desejar encontrar o seu Deus no céu. Por isso ele colocou a eternidade no seu coração, para que você vá encontrá-lo. Tem uma escritura que eu quero ler para você, que é muito chave, muito central, neste desejo de ir encontrar com Deus no céu. Abram comigo, povo abençoado, no livro de Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ele diz o seguinte, Hebreus 12, 14, ele diz, esforcem-se, faça todo esforço para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isto é muito poderoso, povo abençoado. O Senhor está dizendo que ao olhar para o seu destino final, aquela casa final, aquele lar supremo que Ele me mostrou, e o teu anseio para estar lá, que quando você lê Hebreus 12, 14, então você entende que o Senhor está dizendo que o entendimento da mensagem de que você anseia por entrar na eternidade no céu, santidade, santidade é o padrão e que você não tem como distorcer para entrar lá. Que você pode ansiar e desejar o quanto você quiser, mas sem santidade, você não vai encontrar o Senhor. Não vai, por mais que você deseje. E, portanto, quando Ele me mostrou a Nova Jerusalém, no céu, há uma instrução. Foi literalmente uma instrução para voltar e dizer para todos os habitantes da terra que santidade, 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 por favor, sejam santos. Eu vi o seu destino final. Eu vi o lugar pelo qual vocês estão ansiando. Mas
Mas santidade, vocês têm que ser santos with God. para poder entrar na Very serious. eternidade com Deus. Very, very serious. Muito, muito sério. Holiness is the message. Santidade é a mensagem. Diga para eles serem Tell them to be santos. righteous. Diga para eles serem justos. Tell them to prepare. Diga para eles se prepararem. Tell them to repent. And Diga-lhes people para without se whom they will not arrepender make e it. serem santos, sem a qual They will not enter. ninguém vai conseguir. Eles não vão entrar. They cannot. And will Eles not. não podem entrar e não entrarão. So when he showed me the New Jerusalem, your Então, final quando ele me destination, mostrou a Nova instruction was Jerusalém, very o seu clear. destino final, a instrução Holiness. foi muito clara. Holiness. Santidade, 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 3 vezes. Diga para eles, santidade, sem ela eles não vão subir aqui. Por mais que eles anseiem, por mais que ele colocou um chip de computador no seu coração, como um chip no seu coração que faz você detectar. Este chip é muito poderoso. Ele diz que ele te faz consciente, te faz ansiar e ter um anseio profundo por encontrar com Deus, um sentimento profundo de querer encontrar com Ele, uma fome espiritual, um entendimento espiritual, um entendimento profundo de querer estar com Deus pela eternidade. Por mais que você anseie isso, sem santidade, eles não vão encontrar com Deus. Diga para eles que eu te mostrei o lugar. Eu mostrei o lugar deste encontro, o destino deles. Então hoje nós estamos olhando para a Nova Jerusalém no céu, que o Senhor me mostrou. Se você notou, este é o título principal dessa mensagem aqui. O céu, ele me mostrou. A Nova Jerusalém, ele me mostrou. Qual é a mensagem para vocês? Todas as vezes que eu estou te perguntando como que vocês estão indo, como que a igreja é levada, como que alguns ficaram. Mas hoje eu quero focar naquele destino. Qual é a mensagem daquela visão? 29 de janeiro de 2023, quando ele me mostrou a Nova Jerusalém, e ele me mostrou, me enviou para a terra inteira, e eu estou anunciando de cidade em cidade, de país em país, de lugar em lugar. Qual é a mensagem? E você vê agora que a mensagem é santidade. Digam para eles voltar à santidade. E hoje eu quero olhar em entrar e finalmente eu quero olhar o que vai te fazer falhar em entrar. 1 Tessalonicenses, o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 16 até o versículo 18, quando ele me mostrou aquela cidade santa, a cidade gloriosa, a cidade justa, a Nova Jerusalém, quando ele me mostrou o céu. Qual é a mensagem para vocês, a igreja? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos 16 e 17, ele diz: pois o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta do Deus Todo-Poderoso, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre na eternidade no céu. E então ele diz: encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual é a mensagem? Quando o Senhor me mostrou a Nova Jerusalém e o arrebatamento, quando ele está levando vocês, a igreja gloriosa. Veja, eles estão glorificados, veja, eles estão indo encontrando Jesus, e a nuvem vem e os cobre. Qual é a mensagem? Te mostrando o céu e te mostrando como eu vou levar a igreja. Ele está dizendo essencialmente nesta escritura que cada pessoa deve realmente ansiar e buscar ansiosamente pelo céu.
que o propósito de te mostrar no céu, te mostrar o lar eterno dos justos. Lembre-se que a voz disse, o lar eterno dos justos é para que eu possa voltar e anunciar para vocês. E porque Ele colocou em vocês o desejo pela eternidade e por Ele, portanto a instrução é a santidade, sem a qual você não vai ver o Senhor. Número 2, isso tem que te fazer realmente buscar ansiosamente o céu, desejar o céu, ansiar, anelar pelo céu. Em outras palavras, portanto, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras, que um dia Ele virá e Ele vai te levar para o céu, para que não haja... Mas haverá muita perseguição nesta terra, mas você deve ficar encorajado. Não importa a perseguição, você tem que estar encorajado, ansiando pelo céu, sabendo que um dia Ele vai te levar. Isso tem que te fazer ansiar pelo céu muito mais do que este lugar temporário, onde há tanta morte, onde a vida é tão curta. O anseio pelo céu. To long for heaven. Ansiar pelo céu. Número 1, a instrução quando Ele me mostrou aquele lar eterno do justo é santidade. Número 2, justiça. Número 3, arrependimento. Número 4, que eles devem ansiar. Se você é realmente a verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo deve ansiar e buscar ansiosamente pelo céu, não a forma como você vê hoje. Eles não estão buscando o céu, eles estão acomodados, aqui eles têm anseio muito mais pela terra. Mas se você é a verdadeira igreja de Cristo, isto tem que te fazer ansiar cada vez mais pelo céu e ansiar muito pelo céu. Muito, muito, muito. Esta é a instrução quando Ele me mostrou o destino final da igreja. Ele diz que Ele colocou a eternidade no coração de cada homem. E então Ele me mostrou como que Ele leva a igreja. Quando Ele me mostrou aquela cidade eterna, a cidade de ouro, a cidade gloriosa, o lar eterno dos justos. Esta foi a instrução. Que quando eu disser isto para vocês, se você é um verdadeiro cristão, isto deve te fazer ansiar, esperar ansiosamente pelo céu, buscando e esperando ansiosamente pelo céu, não como a igreja deste tempo presente, que não está ansiando pelo céu, eles estão acomodados aqui. Ele diz, a verdadeira igreja dele, quando eles ouvem este anúncio, eles têm que desejar ansiosamente pelo céu, significando se desconectar dessa terra. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz, já que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, põe o teu coração nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. Coloque a sua mente nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra, porque vocês morreram e a sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, lembra, a sua vida está escondida com Ele lá em cima. E quando Cristo, que é a sua vida, aparecer, então você também vai aparecer juntamente com Ele em glória. Ele está dizendo que quando você ouvir isso, quando você ouvir que o Messias está vindo, que eu já vi, Deus já mostrou aos seus servos o céu, o destino eterno da igreja. Isto deve fazer com que você, se você for um verdadeiro cristão, ansiar, desejar ansiosamente pelo céu, buscar, esperar, se desconectar, se deslocar desta terra. Quando Ele me mostrou o céu, se desembaraçar desta terra. Mateus 7. O livro de Mateus 7, versículo 21 ao 23, ele diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci, afastem-se de mim, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Quando o Senhor me mostrou o céu, Ele me mostrou a Nova Jerusalém e o seu anúncio, Ele disse, o lar eterno dos justos. Qual é a mensagem para esta geração? Em cada ocasião, quando Ele me leva para o céu, Ele me dá as folhas da árvore da vida, e eu vejo a árvore da vida, e eu vejo a glória, e eu volto, como agora, quando Ele nos levou, nos preparando para DRC Congo. Qual era a mensagem? Quando o Senhor está me mostrando o céu, a Nova Jerusalém, nessa escritura, você pode dizer que o Senhor está dizendo, vá dizer para eles que nem todos vão entrar no céu. Vá aos 4 cantos da terra e diga para eles que nem todos os que foram criados por Jeová vão entrar no céu. Faça com que eles vivam sabendo disso, que eles não vivam na terra dos sonhos e então ficarem desapontados naquele dia. Número 2, diga para eles que nem todos os que estão na igreja vão entrar no céu, de forma nenhuma. Nem todos os que foram criados por Deus na terra vão entrar no céu. Isso é número 1. Número 2, nem todos os que estão dentro da igreja, nascidos de novo, vão entrar no céu, dizendo que são cristãos. Não, nem todos que estão na igreja dizendo eu sou cristão vão entrar no céu. Então, a instrução é que nem todos globalmente que você vê vão entrar no céu, de acordo com esta escritura. E número 2, nem todos os que estão na igreja entrarão no céu. Isso é sério, povo abençoado. Muito, muito sério. E esta é uma longa instrução que o Senhor está dando para a igreja. Vou fazer um curto intervalo agora e eu voltarei e vou continuar. Qual é a mensagem quando o Senhor me mostrou a Nova Jerusalém no céu? Qual é a mensagem para vocês, a igreja dessa era? Vou fazer um pequeno intervalo. Quando eu voltei, vai ser um longo sermão, como eu disse. Então, eu vou continuar para que quem estiver no estúdio, abra os telefones para as pessoas falarem sobre isso. Por volta de 7 a 10 minutos eu vou voltar. Dê 1 minuto e meio para cada pessoa, para eles ventilarem o que foi dito até agora. Quero ver se eles estão acompanhando. Foi uma séria instrução quando o Senhor me mostrou o céu. E número 1, vai dizer para eles que é santidade. O céu é totalmente santo. O céu é totalmente santo. Sem santidade, ninguém vai entrar lá. Número 2, justiça. O céu é o lar dos justos. Número 3, que cada verdadeiro cristão tem que ansiar e desejar ansiosamente o céu. Se você olhar a igreja desta era, não anseia pelo céu, então algo está errado. Se você ver a igreja desta era que não está ansiando pelo céu, acomodado já na terra, então você sabe que tem algo errado aí. Os verdadeiros cristãos têm que buscar e desejar ansiosamente pelo céu. Número 5, que nem todos os que foram criados na terra aqui por Deus vão entrar no céu. E parte B desta instrução é, nem todos os que dizem que nasceram de novo na igreja vão entrar no céu. Então, uma advertência muito séria. Então, é uma mensagem muito séria, povo abençoado. Obrigado. Poderosos profetas do Senhor. Agora, povo abençoado, a hora agora está chegando. 6:34, about 6h36, 6h34 da manhã, no horário da África Oriental. Nós estamos olhando esta tremenda visão de 29 de janeiro
do ano when de the Lord at 1:20 2023, p.m. on a Sunday, quando it o was a Sunday, Senhor, à when 1h20 I da interrupted tarde, your era um services domingo, quando eu interrompi and os seus told cultos you that the Lord Almighty e had disse para taken vocês me que o in a Senhor flash vision Todo-Poderoso and showed me the tinha me New levado em Jerusalem, uma visão and then como um by flash voice e he me said, the mostrou eternal a home Nova of the Jerusalém. righteous. Então, por voz, ele disse, Excuse o me, lar so we are eterno looking dos at justos. Então, what is the nós message to estamos the church? olhando qual é a What is the mensagem message to the para a church when the Lord igreja. did that? Qual é a mensagem para a igreja quando o Senhor fez One, isso? you have seen that on every occasion when I talk to you about Número heaven, nós that vimos the que Lord em has cada taken me to ocasião, heaven, quando I've eu seen falo the com living vocês a creatures, respeito do céu, I've seen que the o scroll Senhor of me God levou being no broken, céu, eu vi os I've seres seen the viventes, eu seat, vi the o Lamb of God rolo, at o the center selo of do the rolo throne, de Deus ser quebrado, the glorious eu throne. vi Now o you understand, Cordeiro it's a de very Deus dreadful sentado message the no Lord centro is do trono. transmitting to Então you, to vocês this agora generation. entendem que esta é uma He's saying, mensagem first of muito all, number one, temível that que o is Senhor está totally transmitindo para holy. vocês, Heaven esta is geração. totally holy. Eu disse, número o céu é And without totalmente holiness, santo. nobody will see heaven. Nobody E will sem see the Lord. santidade ninguém verá o céu, ninguém verá o Senhor. Number two, you see that the Lord is saying, heaven is the Número place, 2, the você home vê for que o the Senhor está righteous. dizendo que o Those who céu are é o righteous in lugar, this life, o lar dos justos, only they aqueles will que são enter the justos kingdom of nesta heaven. vida. Somente Excuse me. eles vão entrar no reino do céu. Number three, you've Número seen that the Lord 3, is saying vocês viram que o Senhor está that dizendo all true que Christian believers todos os verdadeiros should crentes look forward to cristãos, heaven, must look verdadeiros, forward to heaven. devem ansiar ansiosamente pelo céu, devem desejar ansiosamente o céu. Número 4, nós vimos que em cada ocasião, quando eu falo com vocês a respeito do céu e as experiências que eu tive no céu nesta missão, vocês viram a temível mensagem que o Senhor está transmitindo de lá. Ele essencialmente está dizendo e anunciando para vocês, toda ocasião, quando eu menciono o céu, eu vi a Nova Jerusalém, eu vi o céu, eu estou essencialmente anunciando para vocês uma mensagem terrível de que nem todos de vocês vão entrar no céu. Cuidado! Eu quero me mover deste ponto em diante e ainda olhar para o céu. Esta visitação me levando no céu o tempo todo para pegar as folhas da árvore da vida, me trazendo para mostrar a Nova Jerusalém, até mesmo o interior, a rua principal. O que é que o Senhor está dizendo? Abram comigo no livro de Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66. Quando você chegar em Isaías 66, então nós podemos ler a partir do versículo 1 para vocês entenderem o que o Senhor está dizendo em cada ocasião quando Ele fala do céu. Nós estamos vivendo numa geração de familiaridade e não há um povo que seja mais familiar do que os quenianos. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas são tão familiares que eles são cheios de carne. Então, eles acham que quando você fala céu, céu, santo, santo, eles acham que é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira, esta é uma mensagem que eu estou transmitindo para vocês o tempo inteiro. Quando eu falo a visitação do céu, o Senhor me mostrou isso, o Senhor me levou ao céu. É uma terrível mensagem que o Senhor está dizendo para vocês. Cuidado que nem todos de vocês vão entrar no céu. Então, Isaías 66, qual é a mensagem que você tem que receber de lá? Ele diz a partir do versículo 1. Isto é o que o Senhor Todo-Poderoso diz. O céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês me edificarão? E qual será o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas e por isso vieram a existir, declara o Senhor Todo-Poderoso. Então ele diz, estes são os que eu olho com favor. Estes são aqueles que são meus, os meus eleitos, os meus amados. Estes são os verdadeiros que são meus. Estes são aqueles que vão entrar no céu, em outras palavras. Ele diz, é para este que eu olho com favor e com estima. Aqueles que são humildes
e contritos de espírito, at my word. que treme da Then he goes minha on to the palavra. haughty, to those who are Então ele fala dos haughty, altivos, os those who have no altivos, fear os of God, soberbos, those aqueles who que don't não fear têm his temor de prophets, don't fear Deus, his voice. aqueles que não temem fear os his seus word. profetas, não temem a Then sua he voz, talks não about temem them a sua here. palavra. He says, but Então ele whoever fala a respeito sacrifices deles a bull aquele, mas ele and diz, is like mas one aquele que who has sacrifica um committed boi homicide, é has como killed quem a person, mata um homem, comete um homicídio, has é assassinated a como man. matar uma pessoa, And whoever offers a assassinou lamb, um homem. it is like one who E quem breaks the neck of sacrifica a um dog. cordeiro é como quem quebra o And whoever pescoço de um makes cão. a grain E offering, it is aquele like que one who faz presents oferta a de pig's blood. cereal é como quem And whoever apresenta burns sangue de memorial porco. incense, it is E like one aquele who que worships queima an idol. incenso memorial é como They quem have adora um chosen their ídolo. own ways, Eles escolheram and seus they próprios delight in their caminhos. abominations. E as suas So almas I'll têm choose prazer em harsh suas treatment for them abominações. and bring them what Por is isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. no one answered. Pois eu chamei, ninguém Through my respondeu. prophets, Quando no eu one listened. falei através They dos did meus evil in profetas, my sight, ninguém ouviu. and Mas chose eles fizeram o what que é mal displeases diante me. de mim So you can e imagine, escolheram the o que Lord me based on heaven alone, desagrada. based on entry Então, to heaven. The Lord baseado divides the earth somente into na two. entrada do céu. A terra divide, o Those Senhor he's going divide to a bring terra into em heaven, dois that on every grupos. occasion when I tell you, Aqueles que I ele have vai seen the New trazer Jerusalem, para o céu this is the message the Lord is em transmitting. toda ocasião quando ele He me said, leva ao "That céu e eu place vejo a I Nova have Jerusalém." seen." Esta é a The Lord mensagem has que ele sent está me transmitindo. essentially to tell you that is a Naquele place lugar eu for vi. those who are E o Senhor humble essencialmente and me enviou para contrite in dizer-lhes que spirit. este é o lugar And when God para speaks, os they look humildes and que são tremble. contritos de espírito. tremble at his Quando word. Deus fala, Is that what you eles see in the church today? literalmente Not at all. tremem da palavra Even dele. the É cloud isso of que God você has vê come. na igreja They're hoje? continuing their Não false churches mesmo? in Até Nairobi here, mesmo all over a the world, nuvem de Deus fallen veio, eles churches. continuam nas suas igrejas na They're Europa, continuing their lives as usual. em They've Nairobi, never aqui run em to the todo o prophets of mundo, eles Yahweh. Look, continuam this na is sua what you've vida seen como happen. sempre. This is the message. Eles não Please, tremem give us diante do counsel. profeta do They Senhor. have not done Eles that. não vêm e perguntam, So por he favor, divides the qual é a earth into two. mensagem? Por Those favor, who nos are aconselhe. humble Não, eles não in fazem spirit, humble eles não and fazem contrite isso. in spirit, Então, ele é para and aqueles tremble que at são his word. And contritos then de those espírito, who are que disobedient. tremem da sua palavra. E So the tem Lord is saying aqueles that que são heaven is for the lowly desobedientes. people who Então, are o Senhor humble está dizendo and que o céu é para contrite os and humildes, tremble and obey contritos his word. de To tremble at espírito his e word means to tremem obey da the word. palavra dele. To E obey tremer when da he palavra speaks. significa When he comes on obedecer a radio and palavra. Jehovah speaks, Obedecer quando ele fala. 8.8, they Quando obey ele and vem tremble. na rádio, When Jeová Jehovah comes fala and speaks, I've seen the 8.8, eles Messiah coming. obedecem They e tremble tremem. and obey. Quando Jeová fala, eu vi o Messias vir, eles So every tremem time e I tell obedecem. you, I have seen the Então, New toda Jerusalem. vez que eu digo This is para what the Lord vocês has que been eu vi a transmitting. Nova But be Jerusalém, careful. é He's isso saying que o that Senhor only está those who are transmitindo. humble Cuidado! and contrite Ele in diz somente spirit aqueles que são and humildes tremble e when he contritos de speaks at his espírito word e que will enter. tremem quando ele fala na Very palavra serious indeed, dele, blessed people. eles entram. Então, isso é Very muito sério, serious. povo abençoado. Muito sério. And he says E ele diz that in the book of Galatians que no chapter livro de 4, Gálatas, verse 26, capítulo whenever the 4, Lord sends me to versículo you, shows me 26. heaven and Toda sends me to vez you. que o This Senhor is me what he envia, says. me mostra o céu e me envia a Galatians vocês, chapter 4, é verse isso 6. que ele diz. He says the following. Gálatas 4, versículo 6, ele diz The o book of seguinte. Galatians, O chapter livro de 4, Gálatas, capítulo 4, verse 26. versículo 26. He says the following. Ele diz o seguinte. He says, once I get to read it, Quando eu chegar lá, but the Jerusalem mas a that is above, Jerusalém do in other words, alto, in heaven, essa do is céu, ela é and she's livre. our mother. E ela é a nossa mãe. Look at that. Olha isso. In other words, on every Em occasion, outras palavras, em when the cada Lord sends ocasião, me quando to o you, Senhor me envia and I até say vocês, live e on eu this radio, digo that I have ao seen vivo nesta heaven, rádio que eu I've vi o seen the céu, tree of life, eu vi a I've árvore seen da the vida, throne eu of vi o God, trono de I Deus, saw the eu cherubim, vi I os saw the querubins, glorious eu Lamb vi o of God glorioso sitting at Cordeiro the de center Deus of the throne. I sentado have no seen the centro New do Jerusalem. trono, eu vi a This is Nova the message the Jerusalém. Lord has been transmitting. Então, essa He é a has been mensagem que o essentially Senhor está saying transmitindo. Ele that that essencialmente New está Jerusalem in dizendo heaven is que free, esta Nova that open Jerusalém do céu
Celestial, ela é livre. Ela é totalmente livre de pecado. Então você também tem que se livrar do pecado. Arrependam-se, em outras palavras. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. É isso que ele está anunciando para vocês toda vez que eu digo, eu vi o céu. Arrependimento. Por quê? Porque a Jerusalém Celestial é totalmente livre de pecado. E no livro de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Qual é a mensagem? Em cada ocasião, quando eu venho até vocês e eu digo, eu vi o glorioso Cordeiro de Deus dentro do céu. Eu vi ele sentado no centro do glorioso trono, quando ele esticou seu pescoço para olhar para mim. Então, eu olhei e eu vi como que sangue estivesse escorrendo no seu glorioso peito. Qual é a mensagem que o Senhor está transmitindo para vocês? O livro de João, capítulo 14. Ele diz o seguinte. João 14. Ele diz do versículo 1 até o 3. Vamos ler juntos. Ele está dizendo: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que eu vou lá para preparar-vos lugar. Tem uma interrogação aqui. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu também estou. Vocês conhecem o caminho do lugar para onde eu estou indo. Então isso é muito sério. É isso que ele está dizendo a respeito do céu. Ele chama o céu de a casa do Pai. E ele está dizendo que ele está indo lá. E se ele está indo lá, ele diz, ele vai voltar. Ele vai voltar no arrebatamento para levar vocês, para que vocês também estejam onde ele está. Então, se eu juntar essas duas escrituras e explicar para vocês, Hebreus capítulo 11, do versículo 10 em diante, ele diz o seguinte. Hebreus 11, 10. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, agora recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Versículo 12 de Hebreus 11. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, aquele que já estava como que amortecido, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Versículo 13, ele diz, todos estes ainda viveram pela fé quando morreram. Eles não receberam a promessa, eles morreram sem receber o que tinham prometido. Viram-nas de longe saudaram e reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 14. Aqueles que falam essas coisas, eles mostram que estão buscando uma pátria, sua própria pátria. Se, na verdade, se lembrassem da pátria de onde haviam saído, eles teriam oportunidade de voltar àquele país. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, a pátria celestial. Por isso também, Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Então, qual é a mensagem toda vez que eu venho até vocês? Eu digo, vejam, eu vi o trono de Deus, eu vi os seres viventes ao redor do trono, eu vi os cavaleiros sendo liberados no céu, eu vi a Nova Jerusalém, eu vi a árvore da vida, eu vi a arca da aliança dentro da sala do trono. Qual é a mensagem? Ele está dizendo que a mensagem é, em cada ocasião quando eu digo para vocês isso, eu anuncio o que eu experimentei no céu
céu. Então, Deus está dizendo que Ele está preparando um lugar para vocês no céu. Dessas duas escrituras, João 14, de 1 a 3, e Hebreus capítulo 11, do 10 ao 16, ele diz, Ele está preparando um lugar para vocês. Ele preparou, porque ele diz, Ele lhes preparou uma cidade. Jesus disse que foi preparar um lugar para vocês. Então, a mensagem que está sendo trombeteado aos 4 cantos da terra é: prepare-se para ir, porque Deus preparou um lugar para vocês em outro lugar que se chama céu. Comece a se preparar agora. Prepare-se para a partida. Deus preparou para vocês um lugar no céu, um outro lugar totalmente diferente daqui. Muito sério. Muito, muito sério, povo abençoado. Mateus 25, versículos de 1 a 13. Mateus capítulo 25, versículos de 1 ao 13. Qual é a mensagem? Para que em cada ocasião, quando eu venho até vocês, o Senhor me levou no céu e eu vi a mão dele. Eu vi a mão dele arrancando as folhas da árvore da vida e ele as colocou na minha mão e elas floresceram. E eu vejo agora, quando eu estou indo à Holanda, eu vejo agora que aleijados vão levantar e andar, cegos vão enxergar, surdos ouvir. Quando eu vou a DRC Congo, os aleijados vão andar, cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, todas as enfermidades, câncer, leucemia serão curados. Qual a mensagem? Cada ocasião, quando eu anuncio para vocês minhas visitações no céu, que Deus me mostrou o céu, a nova Jerusalém, o glorioso Cordeiro de Deus, o glorioso trono de Deus. Qual é a mensagem? Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, ele diz: naquele tempo o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As sábias, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as lâmpadas. O noivo demorou para chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às sábias: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vocês vão comprar óleo para vocês mesmos daqueles que vendem. Inacreditável. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade, em verdade vos digo, não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, qual é a mensagem? Cada ocasião, quando eu volto até vocês, da glória, quando o Senhor me leva no céu e Ele me leva diante do seu trono e me mostra a árvore da vida, a arca da aliança, o glorioso e branco trono de Deus, e o glorioso Cordeiro lá, parecendo como se tivesse sido morto. Ele me mostra as nuvens e a nuvem como a glória e a glória como nuvem cobrindo o trono. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem desde que eu comecei essa conversa, compartilhando com vocês o que o Senhor me mostrou? Ele disse, número 1, que essencialmente está anunciando para vocês que muito longe daquilo que você passa nesta terra, suicídios, depressão, desemprego, divórcio, cirurgias, injeções, violência, derramamento de sangue, tudo nessa terra, enfermidades, pandemias, o que quer que seja, é muito longe daquilo que você tem passado aqui. O céu é um contraste, é um banquete ininterrupto. É um banquete ininterrupto. E eles entram com ele dentro do banquete. E a porta foi fechada.
E ele foi com elas para dentro da sala do banquete e a porta foi fechada. Isto é um banquete ininterrupto, o maior e mais elevado alegria. Eu tenho anunciado essencialmente para vocês que o melhor da sua vida ainda não aconteceu. Se você achou que esta terra é melhor porque você está comendo churrasco, arroz, macarrão chinês, você está comendo galhos quenianos, e você achou que você realmente está vivendo o seu melhor aqui, você está errado. Ele disse, em cada ocasião, quando eu venho até vocês e eu anuncio que eu vi a glória, ele me levou ao céu. Eu estou essencialmente anunciando para vocês que o melhor da sua vida ainda está por vir. Que há um banquete esperando por vocês, ininterrupto e eterno, enquanto que o resto estará queimando no lago de fogo. Você pode imaginar toda a noite vestindo vestes muito lindas e entrando nos banquetes. O que você vai vestir hoje? Hoje eu vou usar essas vestes por causa dessa coroa. As pessoas estão entrando, mesas reservadas e a ceia servida, e o Senhor está lá, você pode vê-lo face a face. Cristo, o Messias, você pode adorá-lo ininterruptamente. O Espírito Santo está lá e você pode adorá-lo ininterruptamente. Os anjos estão adorando. Adoração maravilhosa. Ele diz, em cada ocasião, quando eu anunciei para vocês que eu vi o céu, eu vi a Nova Jerusalém, eu vi o trono de Deus, eu vi o glorioso Cordeiro sentado no trono. Essa é a mensagem que eu estou passando para vocês, que por favor não seja enganado e iludido e preso e iludido por esta vida desta terra passageira. Há uma vida melhor. É no céu. O melhor da sua vida ainda não começou. O melhor de você ainda está por vir. Está no céu. E é um banquete de celebração ininterrupto. Você pode imaginar a glória de Deus resplandecendo lá e a sua roupa brilhando com glória, dançando. Refeições servidas, comida especial servida, adoração acontecendo, com os anjos adorando. Maravilhosa adoração. Número 2. Nesta escritura de Mateus 25, do 1 ao 13, você pode ver que ele está dizendo, cuidado, a porta vai fechar. Cuidado, a porta vai fechar. Vai ser fechada. E aqueles que sem o Espírito Santo não vão entrar. Vocês precisam da ajuda do Espírito Santo nesta vida para poder entrar. E que metade daqueles na igreja não vão entrar dentro da igreja. Metade. Um banquete ininterrupto. Quão sério. Quão poderoso. E ele diz, todos os crentes cristãos devem, portanto, ansiar pelo céu, porque ele está preparando um lugar para eles lá. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo aqui. O livro dos Salmos 42. Salmos 42. Em cada ocasião, quando eu venho até vocês, eu digo, eu vi o céu. E você sabe o jeito como essa geração é familiar. É familiar, principalmente os Quênias. Eles são tão familiares que algumas vezes eu choro quando eu olho para vocês. Excessivamente familiares. Entretanto, eu vejo a eternidade. Quando eu olho as pessoas, eu vejo onde eles vão acabar. Impressionante. Familiaridade. Então, quando eles ouvem céu, céu, eles podem achar que é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Ele come o galho conosco e nós comemos juntos. Não é uma brincadeira. O céu não é uma piada. Quando eu digo para eles que eu vi as árvores da vida e a mão de Deus Pai cortando as folhas e colocando na minha mão, eu vi a Nova Jerusalém. Esta é uma mensagem terrível. Você deve correr, vestir o pano de saco e começar a se arrepender, porque ele diz. Isso deve te dizer, veja, Deus está preparando um lugar para vocês lá, como você vê em Hebreus 11, do 10 ao 16 e João 14, de 1 a 13.
Ele está preparando o lugar para você lá. Então você também se prepara. Se prepara porque você está prestes a ser levado para lá. Você deve estar ansiando. Todo verdadeiro crente cristão deve estar ansiando desesperadamente entrar lá. Mas você olha a igreja deste tempo presente, será que eles estão ansiando pelo céu? De forma nenhuma, eles estão ansiando cada vez mais pela terra. Eles não desejam, não têm um desejo consumidor pelo céu de forma nenhuma. E você deve ansiar e anelar pelo céu, como, por exemplo, Salmo 42, versículo 1. Salmos 42, 1 e 2, ele diz: como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e encontrar o meu Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Ele diz que é assim que você deve estar anelando pelo céu em cada tempo, em cada ocasião, quando eu anuncio para vocês que eu vi a Nova Jerusalém, o destino eterno de cada justo. E no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, qual é a mensagem em cada ocasião? Quando eu venho até vocês e anuncio que eu vi o céu. Que coisa incrível para se dizer. E porque esta geração é tão familiar, eles podem facilmente achar que alguém está cantando um cântico muito doce ou que o céu não é nada, que não existe. Não mesmo, não mesmo. Isso é muito sério, extremamente sério. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 em diante, ele diz: então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma esposa lindamente adornada para o seu esposo, para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem luto, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então ele diz: escreva, porque estas palavras são verdadeiras, fiéis e verdadeiras. Muito sério. Em cada ocasião, quando eu anuncio para vocês que eu vi o céu, eu vi o Cordeiro de Deus, o glorioso Cordeiro, eu vi a Arca da Aliança, eu vi os querubins, eu vi o caminho de ouro lá. Qual é a mensagem que o Senhor está transmitindo para você? Ele está dizendo que em cada ocasião que eu anunciei isso, então ele constitui o tempo todo para vocês que Deus vai fazer novas todas as coisas. Tudo isso que você já viu será totalmente destruído. Ele vai ter que criar tudo novinho. Não confie nesta Babilônia, não confie nesta terra que está envelhecendo. Ele vai fazer novas todas as coisas. Um novo céu que não tem mudança climática, uma nova terra que não tem mudança climática, uma nova Jerusalém que não tem pecado, nem mudança climática, não tem contestação dos ímpios, dos palestinos, não mesmo. A mensagem que você tem que pegar de lá é que, uau, Deus preparou um novo lugar para nós. Ele vai fazer novas todas as coisas, tudo vai passar, por mais que você ame, isso aqui vai passar.
E Deus essencialmente tem dito que, veja, há um novo lugar preparado para você lá em cima, onde não tem dor, não tem tristeza, não tem lamento, não tem choro, não tem temor, não tem sofrimento, não tem enfermidade, não tem funerais, não tem pecado, não tem morte, não tem loucura, assassinatos que você vê globalmente, guerras, derramamento de sangue. Que você deve estar, se você é um verdadeiro cristão, você deve estar realmente esperando ansiosamente pelo céu. E enquanto você espera ansiosamente, você já tem que saber que nem todos vão entrar no céu. E que Deus está preparando um lugar para você lá. Todo verdadeiro crente cristão deve realmente anelar ansiosamente pelo céu. E você deve estar ciente quando você ouve o anúncio de que eu vi o céu, sabendo que Deus vai destruir tudo isso, esta terra inteira e todo este céu aqui em cima. E Ele vai criar todas as coisas novas, fazendo novas todas as coisas, um novo céu, onde o diabo nunca mais vai aparecer novamente diante do trono de Deus, dizendo, eu tenho andado pela terra, nem pecado totalmente. Um novo lugar para vocês. Nunca mais vai ter dor, nem tristeza, nem enfermidade, nem lamento, sem funerais, nem choro, nem injeção, nem cirurgia. Não vai ter falta de nada, nem pecado, nem morte. Muito sério, povo abençoado. O que o Senhor está dizendo aqui? E nós vemos no livro de Joel, no livro do Apocalipse, capítulo 1, que João vê o Messias lá. Eu vi o Messias lá. Então, é lá onde Jesus está. E você lê Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Também se chama o Monte Sião de Deus, a cidade do Deus vivo, totalmente livre de pecado. Aleluia. Aleluia. E o Senhor, portanto, está dizendo que o céu é o lugar pelo qual você deve estar desejando profundamente. E a outra coisa que ele está dizendo, em cada ocasião, quando eu venho até vocês, eu digo, eu vi o trono de Deus, eu vi o glorioso e glorificado Cordeiro de Deus, eu vi a gloriosa cidade. Você pode dizer muito claramente o que o Senhor está dizendo, que vocês precisam de corpos gloriosos para estar naquela cidade. Porque ele diz, glorioso país, gloriosa habitação. O céu é glorioso. Vocês precisam de glorificação. Então, tudo que vai te ajudar a ser glorificado, por favor, você vai precisar. Se é arrependimento, é melhor você se arrepender. Se é santidade, então é melhor você ser santo. Ele está dizendo. Glorificação. É isso que ele está anunciando. Glorificação. Glorificação. Um corpo glorioso. Quando eu voltar, depois de um pequeno intervalo, eu vou ver este corpo glorioso que ele está prometendo em cada ocasião, quando eu digo, eu vi o céu, eu vi a Nova Jerusalém, eu vi o trono do Cordeiro, eu vi a Arca da Aliança, eu vi a nuvem de Deus dentro da sala do trono. E ele tem anunciando que você precisa de um corpo glorioso para sobreviver na presença de Deus, para sobreviver no glorioso céu de Deus, para sobreviver na eternidade. O corpo que você tem agora, ele está se quebrando, ele está se corrompendo, ele está apodrecendo. Por favor, se você não lavar,
de 24 horas e 24 horas ele vai cheirar mal, ele vai apodrecer. Quando você morre em 6 horas, ele já está se decompondo e se corrompendo. Você precisa de um corpo eterno. Então, quando eu voltar, eu vou falar a respeito desse corpo que você precisa, que eu tenho anunciado em muitas ocasiões, inclusive 18 de outubro de 2021. Vá dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Obrigado. Que o Senhor está falando com a igreja a respeito da eternidade, e em cada ocasião Ele nos traz até vocês para falarmos a respeito da glória. Nós vimos o glorioso Cordeiro de Deus no céu, nós vimos a glória de Deus, a Arca da Aliança, a Nova Jerusalém. Esta é uma conversa muito temível. O Senhor essencialmente está dizendo que o céu é totalmente santo, muito santo, e sem santidade ninguém entrará lá. E o Senhor está dizendo que o céu é o lugar que a igreja, os verdadeiros crentes, precisam estar ansiando entrar lá, estar lá, e que Deus está preparando um lugar para vocês no céu, e nem todos os que vocês veem na terra vão entrar, e nem todos os que vocês veem na igreja vão entrar no céu. Então, todo crente verdadeiro, você viu em Hebreus 11, e também nós vimos muito claramente em 2 Coríntios capítulo 5, que eles devem ansiar pelo céu. Em João 14, do 1 ao 4, todos os crentes devem anelar pelo céu. Os verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, têm que ansiar, anelar pelo céu. E nós vimos muito claramente que o trono de Deus está lá, Isaías capítulo 6. Não haverá dor, nem tristeza, nem os problemas deste mundo não haverão lá. Nós vimos o Senhor dizendo que você será livre do pecado, mas todos devem viver em grande expectativa pelo céu. E as lutas desta vida, deste mundo, terão acabado. É isso que eu estou dizendo para vocês. E há um grande banquete, um grande e eterno banquete. Então, o mais importante é que a glorificação, para você entrar lá, você tem que ser glorificado primeiro. Você tem que vestir um corpo eterno que pode sobreviver lá. Um corpo que é como o de Cristo, é um corpo literal, um corpo físico. Um corpo como aquele de Cristo que nós vimos em 1 João capítulo 3, do 2, todo o tempo por muitos anos até agora. Um corpo real, físico, como você vê em Lucas 23, é um corpo literal. Pode tocar para Tomé. Um corpo poderoso, como nós vimos, que pode entrar no céu, pode atravessar qualquer lugar, pode entrar pelo teto. E este corpo que Deus deu é um corpo totalmente transformado, um corpo poderoso. É como o dos anjos do Deus Todo-Poderoso. Mateus 20, 30, é imortal, imperecível e incorruptível. O glorioso corpo que vocês precisam. Esta é a trombeta que Deus está soando em toda ocasião, quando Ele nos envia, todas as vezes para dizer que eu vi o céu, Ele diz, prepare-se para a glorificação. Afaste-se de tudo. O corpo que é glorificado, afaste-se de todo o pecado. Um corpo ressuscitado dentre os mortos, um corpo físico. Não há sangue naquele corpo, não há sangue. Um corpo poderoso. Um corpo eterno que não pode ser destruído pela idade, pela velhice. Não pode chegar ao fim, não vai sofrer enfermidades, nem pecado, nem morte.
But we also know it will have Mas some nós também semblance sabemos to the que haverá old that you alguma have now. semelhança com o corpo que você tem agora. We don't know how fat it will be. Nós não How sabemos quão gordo ou how quão tall. magro, Those quão are left to the alto. Lord. Essas coisas pertencem ao Senhor. So how then Então, como do people prepare for the as kingdom pessoas of se God preparam when para they o reino hear de me Deus announcing quando that I've você seen the me New ouve Jerusalem? anunciando que eu I've vi seen a God's Nova heaven. Jerusalém, How eu do you vi prepare? o céu de Deus? Como você se prepara? The book of Luke O chapter livro de 16. Lucas, capítulo 16. I want to finish with how to Eu prepare. quero terminar como se Luke chapter preparar. 16, Lucas, capítulo verses 16, 19 to 31. versículos 19 Lazarus a and the rich 31. man. Lázaro e o homem rico. The Bible says the following, A Bíblia diz o seguinte, that there was a rich man word que havia um who homem was rico dressed in que se purple vestia de and púrpura fine linen, and he e de lived in linho luxury fino e every day. vivia no luxo todos os At his dias. gate was laid a beggar named Diante do seu Lazarus, portão fora deixado covered um with mendigo wounds, chamado Lázaro, and longing coberto to de eat what chagas, fell from the rich man's e ele table. ansiava comer o que Even the caía da dogs came mesa and do licked rico. the wounds Mas of the até poor man mesmo os Lazarus. cães vinham e lambiam as feridas deste homem The time pobre, came when the beggar Lázaro. died, Chegou o and the dia angels em carried que o him to Abraham's mendigo side, morreu e and os the rich man anjos o died levaram para junto and de was Abraão. buried O rico também morreu e foi in sepultado Hades, no where he Hades, was in torment. onde ele estava sendo He looked up. Remember, he's looking up. atormentado. Ele olhou para cima. He looked up Lembre-se, ele and olhou saw para Abraham far cima away with e Lazarus viu by his Abraão side. de longe com Lázaro ao So seu he called to lado. him, Father Abraham, have pity on me, Então ele and send chamou: Lazarus Pai to dip Abraão, his tem finger misericórdia de mim. in water and Manda cool que my tongue, Lázaro because molhe a I ponta am do in great dedo na agony água in this e place. refresque a minha língua, porque estou em grande Verse 25, agonia neste Abraham lugar. replied, Versículo No, 25. Abraão son, respondeu: remember that Filho, in your lifetime lembre-se you que received your durante a good sua things, vida você while Lazarus recebeu coisas boas, received bad things. enquanto que Lázaro recebeu But coisas now he is más. here comforted, Mas agora ele está aqui and sendo you are in agony, consolado e and você besides está em all this, between agonia us e and you, sofrimento. there's a great E rift, a mais, chasm além disso, entre has been você e set in nós place, há um so grande that one who abismo, de wants, forma que so o that que those who want desejar to go passar from do here nosso to you lado para cannot, o seu ou do seu nor lado can para o anyone nosso, cross não from consegue. there to us. Excuse me. Ninguém pode atravessar para nós. Verse 27, it says, Versículo 27, ele he diz, answered, then I ele beg you, Father respondeu, Lazarus, então then I beg you, Father eu Abraham, lhe send suplico, Lazarus pai to my family, Abraão, manda Lázaro ir à for I casa have dos meus 5 pais, brothers. pois eu tenho Let him 5 warn them, irmãos. so that Deixa they que will ele os not avise, also come a to this fim de place que of eles torment. não venham também Abraham para replied, este lugar de tormento. they are Abraão Moses and the respondeu, prophets. eles têm Moisés Let e os them listen to them. profetas lá, que eles ouçam. No, Father Abraham said, Não, pai but if Abraão, someone from ele the dead goes disse, to them, mas they se will alguém repent. dentre os mortos fosse até eles, eles se He said to him, if they arrependeriam. don't listen to Moses and the prophets, they Abraão will not be respondeu, se convinced, não ouvem a Moisés e aos even if someone is raised profetas, tampouco se from the dead, deixarão rises from the convencer, dead and goes ainda to que them. ressuscite alguém So dentre this os is how to mortos. prepare. You take lesson from here. Então, é assim que você se prepara, você tem This que is how to pegar a prepare. lição daqui. É assim como se preparar. That you make sure that you Tenha a understand certeza that de the que way you você live your life entende on que this a earth forma como você vive a sua determines vida your nesta final terra destination. determina o seu How destino you live here final. on the earth Como você vive aqui na right terra, now agora will mesmo, determine where you spend eternity. vai That is the determinar most onde você important passará lesson a eternidade. Essa that should help é a you on how lição to prepare. mais importante que deve te ensinar como se preparar. That if you live in selfishness Que like se the rich você man, viver em egoísmo como o homem selfishness rico, will egoísmo, cause you to lose your o soul egoísmo vai and te cause you fazer to perder burn a sua alma e te in the fazer lake of queimar fire. no lago de fogo.
if you live in a life Se whereby você viveu uma pursuing the vida prosperity of this world, buscando a that's prosperidade all you deste like to see, mundo, that's all you're é pursuing, isso que você gosta de ver, é isso que você está you buscando, see very clearly você vai ver muito that claramente the way you live on the earth, que a forma como você vive na Terra, the prosperity, the amount of wealth you a have on the earth, prosperidade, a does not quantidade de equate to riqueza a que você comfortable life teve in na eternity, Terra not at all. não se compara It's com actually uma the vida opposite. na eternidade. Não mesmo, na verdade, é o oposto. The rich man O does homem not end up in the rico lake of fire não acabou in no hate, in lago do torment, fogo, because no he was Hades, no wealthy, tormente, porque ele era rico. but Não, because mas porque he thought the wealth ele achou was que a a sign of riqueza favor from the Lord. dele era um sinal do And he did favor not de Deus. remember to use that E wealth ele to não reach se the poor lembrou people. de usar essa riqueza para ajudar o povo pobre. We also see very clearly Nós também vemos muito that you need to take claramente lesson from que this to vocês prepare for precisam eternity, tomar for lição heaven, disso para se preparar para a eternidade because no what comes céu. out clearly is that not Porque o que everyone vem will muito enter heaven, claramente é que nem but todos everyone you see on the entrarão earth no céu, enters nem heaven. todos que você veio na terra entrarão no céu. But some people you see walking on the earth Algumas today pessoas que você vê andando na terra will hoje, enter a place of severest punishment eles vão entrar em um lugar de and severa judgment called punição hell. e juízo chamado It's a hot place inferno. É um lugar full of quente, fire, cheio, torment, cheio de suffering, fogo, punishment. tormento, There's no water there. sofrimento, He's asking for punição. water. Não tem água lá, ele está pedindo água. And that heaven E o and hell céu are e totally o separated. inferno são totalmente separados. And that when you're in hell, you'll remember E quando the você missed está no céu, opportunities. quando And você yet you está can no inferno, recognize você the vai se people that lembrar are das in paradise. oportunidades perdidas e você vai ser capaz de reconhecer as pessoas que estão no paraíso. Lazarus is taken to a Lázaro place of é comfort and levado para protection, um lugar de place conforto e of reward, if you proteção, will. lugar de recompensa, você pode dizer. And Abraham can recognize E him. Abraão pode So people recognize each other. They're very, very well. reconhecê-lo. And there's no Então as return. pessoas se reconhecem muito, So, muito bem e não this is tem how como you prepare. voltar. Então, é assim You como stay você away se from everything prepara. that caused the rich Fique man longe de tudo o que fez to com go que into o a place homem of rico torment. So entrasse no repentance lugar de tormento. determines Então, the arrependimento destination, the determina eternity o of everyone destino, walking on this a earth. eternidade de todos Repentance que estão and andando nesta holiness. terra. Arrependimento e santidade. The Lord is saying that there O is Senhor sufficient está information dizendo right now on que the há earth informação for suficiente those agora that na need to come to terra heaven. para aqueles There is que enough querem information. vir para o The céu. announcement Há is on. informação Cripples are suficiente, walking. o anúncio You see the authority and acontecendo, power, aleijados andando, você vendo a and autoridade e o righteousness is poder, preached, a holiness, justiça está sendo pregada, a repentance. santidade, arrependimento. There is sufficient information Há right now on the earth informação for anyone suficiente that agora intends na to enter terra heaven, wants to go para to heaven, todos os que desejam to ir para take o it céu, para and prepare receber and enter. e se preparar e entrar. And we also see that some people, Você também vê que despite the algumas sufficient pessoas, information, some people will not há repent. muita informação, apesar de haver muita Some informação, people eles não refuse vão to se repent. arrepender. The Bible Algumas is pessoas rich vão se in that the recusar a rich se man did not arrepender. repent. O homem é Pharaoh, rico the em Egyptian dizer que o king, did homem not rico repent. não se If you arrependeu. go to O Revelation rei chapter 9, egípcio 20, não se 21, arrependeu. they Se don't você for repent despite Apocalipse the 9, judgment. 20 e 21, eles não So se be careful. arrependeram Those apesar that do hate juízo. repentance in this Então, age, cuidado, aqueles que be odeiam careful. arrependimento You could nessa easily era, plot your cuidado. trajectory Você into the lake of pode, fire. você pode Without facilmente repentance, lançar a sua there's trajetória no para recourse. dentro There's do no lago way. de fogo. Sem arrependimento, não tem como You need to be fazer, careful with wealth. como sair de lá. Então você precisa tomar cuidado com a sua That riqueza. wealth does not mean A God's riqueza approval, not at all. não significa a aprovação de The devil Deus, can não give you money mesmo. A also, riqueza, and wealth, o diabo também pode that te you may dar not be able dinheiro to e pass through the eye riqueza. of the needle. Então você não será capaz de passar pelo buraco da agulha. That it is a must to Que é listen to the prophets of the Lord. obrigatório It ouvir is an os absolute profetas do must. Senhor. É Anyone absolutamente that wants to enter the necessário e kingdom of God obrigatório. must. Todos os que querem It's an entrar no reino absolute de Deus must. têm que, é You absolutamente must listen to the prophets of the obrigatório Lord, que você the prophets ouça of os God, Yahweh, profetas do and Senhor obey Deus them. Yahweh e obedecê-los. Very serious. Muito sério. The Messiah is coming. Those who want to O receive Messias Jesus, está vindo. repeat this prayer. Os que Say, querem receber Mighty Jesus, Lord repitam. Jesus,
Digam, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo hoje e me aparto de todo pecado. Senhor, eu te peço para criar um grande anseio no meu coração pelo céu e usar isso para mudar a forma como eu vivo na terra aqui, para que eu possa entrar no eterno reino de Deus. Dá-me o Espírito Santo, dá-me a santidade, dá-me a justiça e permita que eu seja alerta e espere por Jesus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. A segunda parte nós não conseguimos lidar, mas nós vamos fazer da outra vez. Obrigado.